O Congresso Nacional deve instalar essa semana a CPI do Cachoeira, criada para investigar as relações do bicheiro com empresas e agentes públicos. Ao longo dos anos, várias comissões parlamentares de inquérito foram criadas no Congresso. Algumas deram resultado, mas a impressão que fica para a população não é das melhores. Muita gente não sabe, mas o objetivo de uma CPI não é apenas investigar. A Comissão Parlamentar de Inquérito serve para melhorar as leis do país e fiscalizar o cumprimento delas. Serve para fiscalizar também a administração pública. Por isso, tem poderes de autoridade judicial. Não necessariamente se refere à corrupção, nem necessariamente ela se refere a qualquer coisa da esfera criminal. Isso é uma impressão errônea que as pessoas têm. Ela tem que se referir a um fato determinado. E que fato determinado? Alguma coisa sobre aquilo que as casas legislativas têm competência para legislar. É o fato determinado que permite à CPI tratar de praticamente qualquer assunto, como correios, precatórios, combustíveis e até futebol. Quando se descobre que algum envolvido nas investigações cometeu um crime, as conclusões são encaminhadas ao Ministério Público. O MP é quem providencia que os infratores sejam responsabilizados civil ou criminalmente. Em geral, as CPIs são feitas em cada uma das casas legislativas, ou na Câmara ou no Senado. Mas a comissão que deve ser instalada essa semana no Congresso Nacional, a que investiga Carlinhos Cachoeira, é uma CPI mista. Envolve a atuação de senadores e deputados. Os trabalhos da CPMI vão ser conduzidos numa sala exatamente como essa. Em geral, a população reclama que as CPIs quase sempre acabam em pizza. Mas o que muita gente não sabe é que elas trazem mudanças para a sociedade. A gente tem CPIs que mudaram sistema bancário, que mudaram questões de adoção. A CPI da violência contra a mulher, por exemplo, ela propôs mudanças legislativas que acabaram chegando na Lei Maria da Penha. Mas você tem que entender isso ao longo do tempo. Uma das CPIs mais famosas, a do PC Farias, acabou enfraquecendo o governo do presidente Fernando Collor de Mello e abriu caminho para o impeachment. Mas, na maioria das vezes, a população acha que as CPIs não dão resultado. É uma maneira de provar que só está trabalhando, porque nunca resultou em resultado que a população espera. E quando há indícios de alguma culpabilidade, não chega a um denominador comum. Acaba em pizza como sempre acabou, né? Não vira nada, não acontece nada, ninguém faz nada e continua assim mesmo, né? Todo mundo muito decepcionado. Bom dia. Os partidos políticos têm até hoje para concluir a indicação dos nomes que comporão a CPI mista que vai investigar as relações do bicheiro Carlinhos Cachoeira. Ainda faltam ser indicados 13 parlamentares. Após essa etapa, é definido quem será o presidente e o relator da comissão para que a CPI comece efetivamente a funcionar. Aqui no estúdio do Repórter Brasil está o professor de Ciência Política da Universidade Católica de Brasília, Emerson Mazzulo. Bom dia, professor. Bom dia. O que a gente pode esperar de mais dessa CPI? Bom, o que se espera dessa CPI é que efetivamente o seu relatório final possa apontar quais seriam os fatores que precisam ser punidos através de processo judicial movido pelo Ministério Público, né? Agora, de um modo geral, sabe-se mais ou menos como começa uma CPI, mas nunca como ela vai terminar. Esse receio de não saber até onde vai uma CPI é o que inviabiliza o funcionamento de muitas comissões? São vários mecanismos que inviabilizam o funcionamento. Primeiro, antes na própria instauração, porque é 1/3 dos membros em qualquer casa legislativa. Se for no Senado ou se for na Câmara, você tem uma proporcionalidade de 27 no Senado e 171 na Câmara. Só que os parlamentares podem retirar esses nomes até antes da publicação e da leitura do relatório em plenário. E isso, muitas vezes, acaba sabotando a realização de uma CPI. Uma vez instaurada, dentro do seu funcionamento, o número é muito grande de parlamentares em determinadas situações. Por exemplo, você tem na Câmara a possibilidade de ter até 61 parlamentares. E a quantidade de membros por partido está relacionada à quantidade de assentos que cada partido tem dentro do Congresso. Então, um partido de governo tem uma bancada maior, pode colocar mais gente dentro de uma CPI ou de uma CPMI e pode acabar trabalhando internamente para enfraquecer, se for interesse do governo enfraquecer
ou fortalecer, se for interesse do governo, fortalecer. E como fazer com que esse jogo político, esse jogo de interesses políticos, que às vezes são alheios ao interesse público, não afetem o bom funcionamento da CPI? É possível fazer isso? É possível. Isso se resolve com uma palavrinha que o brasileiro precisa exercitar mais, chamada protagonismo social. A população, a sociedade civil, a mídia, a imprensa escrita, a rádio falada, televisiva, ela precisa acompanhar de perto, precisa estar presente nas sessões, precisa acompanhar a divulgação das apurações parciais do trabalho da comissão para cobrar dos parlamentares que compõem essas comissões um resultado efetivo, para pressionar para que esses parlamentares tenham uma atuação pontual. Sem esse protagonismo social da sociedade civil organizada, fica complicado. Agora, professor, o próprio poder de atuação dos parlamentares é limitado, ao contrário do que muitos imaginam, eles não podem fazer tudo numa CPI, numa comissão investigativa. Então, o custo que se tem com uma CPI na instalação, o custo político e o custo também econômico, vale a pena? Olha, vale a pena, é um papel constitucional, desde a Constituição de 34, esse mecanismo existe. Em 1946 houve a primeira CPI, que se tem história, e, por exemplo, a USP fez um estudo desde de 46 até 2000, 53% só das CPIs tiveram um resultado efetivo, um resultado final. Isso significa que quase a metade não teve um resultado objetivo. Então, o que é necessário é que haja efetivamente um acompanhamento. E na questão dos custos, vale a pena sim. No Senado, por exemplo, a CPI agora das ONGs tem um limite de custo de R$200 mil. Na Câmara não existe um limite de custo, no Senado existe. Mas eu acho que o custo político e o custo financeiro compensa se o relatório final de uma CPI ou de uma CPMI apontar efetivamente dados que façam com que o Ministério Público possa promover ações judiciais que punam as pessoas envolvidas em qualquer ato ilícito, não só na esfera criminal. É isso que espera o cidadão para ter uma melhor visão das CPIs, não é isso? É verdade. Ok, professor Emerson Mazzulla, obrigada por sua participação aqui no Repórter Brasil. Natália. Obrigada, Luana. Obrigada, professor.